Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes, juntos com o timaço de Carlos Batista, até meio-dia, levando o esporte para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte abre decisão da Série C nesse sábado contra o Londrina no estádio VGD. Elenco da Macaca embarcou para o Paraná na manhã de hoje. Finaliza a preparação daqui a pouco no CT do Ouro Verde. Léo Oliveira viajou com a delegação e fica à disposição de Marcelo Fernandes. Principal dúvida é se o meia iniciará ou não na equipe titular. Rômulo Amaro se manifesta pela primeira vez após derrota no derby. O presidente agradeceu o apoio da torcida, falou em continuidade no planejamento e respondeu à pressão após temporada sem acesso. Reforma dos gramados tira jogos da base do Brinco. Bugre enfrenta o São Paulo na semifinal do Sub-20 e o Palmeiras nas quartas e final do Sub-17. São Paulo repete padrão e continua sem viradas sob o comando de Hernan Crespo. Time não reverteu placar nenhum desde o retorno do técnico aqui. Ontem o tricolor foi derrotado pelo Grêmio por 2-0 em Porto Alegre. Golaço de Thiago Silva impulsiona a possibilidade de Fluminense ir à Libertadores. Voleio do zagueiro fez o tricolor chegar a 43% de probabilidade de terminar entre os 6 primeiros colocados no Brasileirão. Na outra ponta, Fortaleza é quem mais diminuiu as chances de permanecer na Série A. Perto da falência, São Lourenço fica paralisado e não pode assinar contratos. Com prazo se esgotando para pagar dívida, clube argentino perde até tesoureiro e não consegue mais assinar contratos com jogadores e nem de patrocínio. Estou aguardando a sua mensagem aqui, 97102-1493. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode
Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Vitória sobre o Bahia no Clássico Baiano pela 28ª rodada, jogo realizado ontem no estádio do Barradão com a arbitragem do gaúcho Anderson Daronco. O Vitória atuou com Lucas Arcanjo, Camutanga, Zé Marcos, Raul Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes, Canta La Piedra e Ramon, Eric e Renato Kaiser, a equipe do técnico Jair Ventura. O Bahia do Rogério Ceni começou com Ronaldo, Santi Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Rezende, Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor, Ademir, Sanabria e Thiago. Os gols do jogo: Vitória saiu na frente com Renato Kaiser cobrando o pênalti 26 do primeiro tempo. O Bahia empatou aos 40 com o Thiago, mas o Raul Cáceres, a 18 minutos do segundo tempo, definiu a vitória do Leão. Público de mais de 28 mil torcedores no Barradão. O Vitória, portanto, bate o Bahia pelo placar de 2-1 pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muitas perguntas sobre a caravana da ponte. Todos os ingressos ontem foram disponibilizados, né? Quase 600. E rapidamente se esgotaram e com certeza nós teremos ali uma presença legal de torcedores no campo Londrina, torcedores da ponte. Agora, essa pergunta que eu quero responder para você que está em casa. Muita gente questionando sobre a diretoria vai colocar ou não um ônibus à disposição. Não vai. Não vai. As pessoas que adquiriram o ingresso vão de van, vão de ônibus particular, vão de voo de carreira, de repente vai para Londrina de avião, ou vai de ônibus, né, com as empresas que fazem esse trecho. Enfim, para a torcida poder se reunir em Campinas para acompanhar a final. Um abraço, Evandro. Eu espero que sim. Foi a ideia do Batista ontem. Eu acho que é muito, muito pertinente. Pessoal que não vai conseguir, né, um telão na frente do Majestoso, seria muito legal, né? Seria muito legal. Principalmente com som e imagem da Bandeirantes. Na minha opinião, esse assunto da imprensa de Londrina estar potencializando e distorcendo as declarações da imprensa aqui de Campina pode ser bom para a ponte. Pilhar demais pode tirar o foco e potencializar os erros. O que você acha sobre isso? Eu já me manifestei, sabe? Nós temos, viu, Ale, há muito tempo que conviver com certas coisas na nossa profissão aqui que me desagradam muito. Faz tempo, não é? Desde a participação de pessoas que não se credenciaram, não é? Eu estou falando estudo, preparação, não é? Algumas das etapas que, na minha geração e todos os meus companheiros, nós somos obrigados a passar, etapa por etapa. Então todo mundo fala sobre futebol, todo mundo usa a rede social e a internet e os meios de comunicação para se promover, não é? E eu não consigo entender, eu não aceito muito isso. Porque quando você trabalha num veículo de comunicação de responsabilidade, você não pode sair falando qualquer coisa como se fosse um sistema de som de rodoviária, uma conversa de botequim. E a maioria das pessoas que infelizmente trabalham, eu estou falando da minha profissão, não é? Elas demonstram total despreparo e irresponsabilidade.
A gente nunca sabe com esse tipo de expediente qual vai ser o desdobramento da torcida, do Londrina, do próprio time. E você colocou uma coisa que é verdade. Faca de... né? Tem dois lados essa situação. Pode incentivar muito, como pode atrapalhar muito. Eu prefiro olhar dentro do campo, competência, estratégia, preparo físico, organização. É assim que eu analiso o futebol, mas tem muita gente que vive de clique, né, cara? E eu vou falar, existe, a gente tem que conviver, mas eu não aceito, não é? Mas vamos em frente. Cada um no seu quadrado. Bom, a lesão é muscular, é muito parecida com a lesão anterior que ele teve, viu? Só que essa é grau 3, ele não volta esse ano mais. Se o São Lourenço está enrolado nesse valor, imagina a Ponte, que deve muito mais. Alexandre. Dever não é muito legal não, viu, Ale? Uma hora a conta chega e tem que pagar. Quais jogadores do Guarani, na sua opinião, teriam condições de permanecer para o Campeonato Paulista e Série C? Sidney. Ô Sidney, eu vou repetir o comentário que eu estou fazendo desde que o Guarani foi eliminado na Série C. Muita coisa feita foi produtiva, foi legal e eu manteria. Em termos de jogadores, eu acho que o Rafael pode ficar, o Cicinho pode ficar. Eu acho que o Justen pode ficar, o Emerson pode ficar. Eu ficaria com... Eu estou dizendo hipoteticamente. O Kelvin eu ficaria com ele. Eu ficaria com o Isaac. Ficaria com o Torres. Ficaria com o Brunão, com o Cauã Jesus. Mirandinha. Eu ficaria com o Dentinho. Agora, eu não sei se vai ser possível. Em termos técnicos, dá para responder a sua pergunta. O Guarani precisa se reforçar. É uma grande bobagem achar que com esse time que o Guarani tem, e eu não sei o que os dirigentes pensam, também é uma decisão deles, é uma bobagem achar que esse time dá conta de disputar o Campeonato Paulista. Vamos manter a espinha dorsal. Não. Série C é uma coisa, Campeonato Paulista é outra, bem diferente. Então, o Guarani não pode nem pensar em flertar com zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Senão, o que é ruim pode piorar. Permanecer na Série C, a gente não sabe ainda se o Guarani estará na Copa do Brasil. Então, todos esses, entre aspas, cuidados, nesse momento, eu acho que o planejamento tem que continuar, não pode ficar parado totalmente para esperar a eleição. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai virar SAF, se o grupo que é Estado CA vai continuar, a gente não tem essa informação. Então isso vai ser um pouco mais à frente. O que eu tenho convicção é isso, não é? Que o planejamento tem que começar, você tem que dar diretriz. E aliás, eu me lembro bem, eu já estava aqui quando as eleições do Guarani eram no início do próximo ano. E aí, inteligentemente, eles trouxeram para esse finalzinho de novembro, início de dezembro, eu não sei exatamente a data, mas para pelo menos acontecer uma organização, né? Quem pegar, né, o touro na unha, né, e a responsabilidade de tocar o time, o clube, pelo menos tem o início do trabalho para poder planejar. Tem um tempinho, 2 meses. Não é muito, mas já é melhor do que você ter uma situação pronta e só acontecer a eleição no meio do Campeonato Paulista. Vamos lá. CH, o torcedor teria que informar sobre caravana antes de comprar os ingressos. Comprou sem saber sobre transporte. Agora se organizem para ir para Londrina. É isso aí que vai acontecer, Velar. O pessoal já está se mobilizando aí. Vai dar tudo certo. Os jogadores do Guarani já estão de férias na praia, descansando, viajando, depois do vexame. Eu não sei, não tenho essa informação. Não, o Everson, desculpa, cara, eu não vou responder mais as suas provocações aqui, tá? Você me perdoe. Depois da final, você pode mandar mensagem todo dia que eu vou ter um imenso prazer de poder atendê-lo. Mas enquanto acontecer as finais, vamos deixar de lado, tá bom? Espero que você me entenda. Porque eu não tô aqui para jogar gasolina no fogo, não, cara. Não tenho essa intenção, não tenho essa pretensão. Em Campinas, 11h45 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Pedro Piscinato.
Fala CH, eu falo diretamente aqui do estádio Moisés Lucarelli, onde hoje pela manhã a delegação da Ponte Preta se apresentou e pegou um ônibus com destino a São Paulo. Chegando na capital paulista, aí sim, os jogadores da Macaca pegam um voo com destino a Londrina e chegando lá na cidade paranaense, eles treinam à tarde no CT do Ouro Verde Futebol Clube, o antigo aí CT do Irati. Para essa primeira partida da final diante do Londrina, a principal novidade é o retorno do Léo Oliveira. O volante foi desfalque nos últimos 2 confrontos contra o Brusque e também contra o Guarani no último sábado aqui, o Derby 212. Ele estava com um problema no adutor da coxa direita, porém está totalmente recuperado, treinou normalmente no decorrer dessa semana e fica à disposição do Marcelo. Mas é bem provável que o próprio Marcelo ele repita a mesma escalação do time que venceu o Guarani aqui no Derby 212 pelo placar de 2-0. Uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Pacheco, Anderson, Simon e Arthur na linha defensiva, no meio de campo Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis e no ataque Diego Tavares, Toró e Bruno Lopes. O Bruno, inclusive, conversou com a gente durante essa semana no CT do Jardim Olina e ele fala sobre a importância desse possível título, não só para a carreira dele, mas também para a história da Ponte Preta. Cara, eu vou falar por mim, né? Pra mim vai ser um título inédito, um título muito importante na minha carreira. Pro clube, então, nem se fala, né? Vai ser o primeiro título nacional, uma camisa aí que tem 125 anos. Então já passou da hora, na verdade, da gente conseguir esse título. E se Deus quiser, com o apoio do nosso torcedor, nós jogadores muito focados, vamos conseguir trazer esse título aqui pro Moisés. E a torcida da Ponte Preta promete estar presente em um bom número lá no estádio VGD para essa primeira partida da final. A diretoria da Ponte Preta decidiu por adquirir toda a carga de ingresso destinada à torcida visitante, à torcida alvinegra, e ontem foi comercializado para quem é sócio TC10, o sócio torcedor da Ponte Preta, e os 554 ingressos aí esgotaram em pouco mais de 1 hora. Então teremos sim um bom público, um bom número de torcedores da Macaca presentes nesta primeira partida da final. CH. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Chegando o Breno Beretta. Oi, CH. Depois de 5 dias da eliminação do Guarani, permanência na Série C e da derrota vexatória como foi no Derby, o presidente Rômulo Amaro veio a público fazer um pronunciamento, se desculpar com a torcida e tentar falar de planejamento. Vamos acompanhar um trechinho. Venho aqui em nome do Conselho para agradecer o apoio do torcedor bugrino, das famílias que compareceram ao estádio, das crianças, das mulheres, das torcidas organizadas que viajaram aí durante 15, 14 horas, pegaram estrada, sol, chuva e ficaram gritando lá do lado da arquibancada para nos apoiar. Então, muito obrigado. Pedir desculpas por nós não termos alcançado o nosso principal objetivo. O futebol, infelizmente, ele não é uma ciência exata e ele nos surpreende, às vezes, negativamente. Eu acredito que todo o trabalho não foi jogado fora. Nós precisamos, sim, valorizar o que foi feito e pedir para que seja dado continuidade em 2026 para que o Guarani volte e retorne mais forte. Eu acredito, sim, que um trabalho desde o início, pelos profissionais que aqui hoje estão, tendo tempo de planejamento, de execução, de uma pré-temporada bem realizada, eu tenho certeza que nós vamos conseguir almejar voos bem maiores aqui dentro do Guarani Futebol Clube, que é o nosso objetivo. Independente de quem esteja aqui como presidente, enquanto eu e o Conselho de Administração atual estiver aqui, nós iremos brigar, como sempre brigamos, para ter o Guarani forte. Bom, jogadores do Guarani estão de férias, provavelmente até o final de novembro. A expectativa é que os atletas que forem permanecer para o ano que vem se reapresentem no início de dezembro. Curiosamente, a primeira quinzena de dezembro será as eleições no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A expectativa é para saber quais serão as chapas, qual CA vai vencer. E é claro que o Guarani precisa de um bom planejamento para 2026, tanto para o Campeonato Paulista quanto para a Série C
e a possível participação na Copa do Brasil. E hoje, CH, tem a primeira semifinal do Campeonato Paulista Sub-20 entre São Paulo e Guarani. O Guarani vai até Cotia, 5 da tarde, e é claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes ao vivo durante o nosso programa aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, CH! Obrigado, Breno. Obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco eu vou falar da ponte. Tem muita gente perguntando sobre o ônibus aqui e nós temos uma boa notícia. Já já o Breno, que está ao vivo agora aqui, depois de falar do Guarani, vai trazer essa informação. E também outra pergunta é sobre favoritismo. Se eu acho que a ponte é favorita. É final de campeonato, né? Eu acho que a ponte vai ser campeã. Mas é um palpite só. Está embasado no quê? No que eu conheço do time da ponte. E algumas informações que eu tenho do Londrina. Mas isso, gente, é apenas uma opinião, tá certo? Então é mais ou menos por aqui ou por aí. Por que eleição e a SAF sabe algo? Vamos aguardar, meu caro Esaú. Vamos aguardar. Tá falando do Guarani. Vamos aguardar. Na próxima semana eu acho que nós vamos ter algumas informações para vocês, tá bom? O Tigrão tá na ponta da linha? Para falar da ponte, né? Tudo bem, Tigrão? Bom dia para você. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. A ponte deve ir com força total. Vai ter lá em Londrina a representatividade sempre muito marcante e importante do seu torcedor. Tomara que não tenhamos violência. O estádio é muito limitado, muito acanhado lá. Capacidade para 6 mil espectadores é muito pouco. E a gente torce para que a ponte seja um time focado e que traga minimamente uma vantagem para Campinas. E eu chamo de vantagem um empate. Mas uma derrota por placar mínimo. Não é bom não. Não é bom não, porque daí o empate seria do Londrina. Então, de empate a vitória são os resultados que interessam para a ponte. Uma derrota por placar mínimo ainda traz a decisão em aberto para Campinas, mas já deixa a ponte com uma desvantagem muito grande. E eu já disse aqui várias vezes e reafirmo, a ponte deve ir com aquilo que tem de melhor para tentar já resolver uma parte importante, já dar uma encaminhada no título no jogo de amanhã, lá na cidade de Londrina. Obrigado, Tigrão. Vou aproveitar aqui, Breno, obrigado aqui pela sua presença. A torcida está perguntando muito sobre ônibus. E você tem uma informação importante, né, Breno? Exatamente, CH. Para falar sobre ônibus, porque a diretoria da Ponte não disponibilizou ônibus para o torcedor camisa 10, né? Mas a torcida jovem, eu conversei com o Maurício Lombardi agora há pouco, ele disse que vão cerca de 5 ônibus e há vagas ainda. Ou seja, quem quiser pode procurar o Maurício Lombardi na sede da torcida jovem, que fica bem na frente do estádio Moisés Lucarelli. Ele disse que estará lá durante toda a tarde, é um cara muito bacana. Então pode procurar o Maurício para tentar ir no ônibus da torcida jovem. Cerca de 5 ônibus vão lá para Londrina, CH. Você não tem os valores, né, Breno? Não tem os valores, mas pelo que eu sei não é caro. Vou até perguntar para ele aqui, já eu respondo ou aqui ou na tela da Band a partir do meio-dia. Tá ótimo, tá ótimo. Carlos Henrique, por que... Cara, você está fazendo uma afirmação aqui que eu digo para você seguramente que você está enganado. Eu não vou ler no ar, porque tem coisa que eu tenho que segurar. Mas eu estou te respondendo que você está enganado. Tá certo? Temos que ir? Temos Tigrão também no Guarani? Ótimo! Então, chegando de volta, Tigrão para falar do Guarani. Fala, Tigrão. Precisa de um planejamento, sim, o Guarani melhor do que o de 2025, onde os objetivos esportivos não foram alcançados. A gente torce muito para que realmente as coisas caminhem melhor no ano que vem. Foi muito dura essa permanência do Guarani na Série C e esse negócio também de antecipação de calendário e eleição aí praticamente em cima da estreia do time é horrível. Eu acho que o Guarani, não sei se há tempo hábil para isso, deveria antecipar essa eleição para novembro. Bota o edital hoje, antecipa a eleição para novembro, cumpre o estatuto, mas antecipa, para dar tempo de ter aí pelo menos uma parte do mês de dezembro, seja quem for que estiver no comando, que tenha um pouquinho mais de tempo para
fazer esse planejamento, para fazer essa reestruturação do elenco e entrar forte, entrar numa situação boa no ano de 2026, que vai ser atípico, com um calendário esdrúxulo, muito apertado e completamente indefinido com relação àquilo que ele poderá representar em termos de desgaste e em termos especialmente de sobrecarga sobre os atletas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a finalização da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro com os seguintes resultados. O Grêmio venceu o São Paulo por 2-0, o Fluminense no último lance, gol do Thiago Silva, venceu o Juventude por 1-0 e no Clássico Baiano, o Vitória derrotou o Bahia pelo placar de 2-1. Encerrada a 28ª rodada, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol ocupam as 4 primeiras colocações. Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport estão na zona do rebaixamento. Amanhã já começa a 29ª rodada, com destaque para o confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro, 6h30 da noite em Itaquera. Amanhã também tem Cruzeiro e Fortaleza. No domingo, jogo mais esperado do campeonato até aqui deste segundo turno. No Maracanã, 4 da tarde, tem Flamengo e Palmeiras. 6h30, Mirassol e São Paulo. No mesmo horário, Inter e Sport, Ceará e Botafogo. 8h30, Bahia e Grêmio. Para segunda-feira, outros 3 jogos. Juventude, Red Bull Bragantino, Vasco e Fluminense, Santos e Vitória. Campeonato Brasileiro da Série B também na sua reta final. Hoje, abertura da 33ª rodada com o Paulista em campo. 8 da noite em Manaus, tem Amazonas e Novo Horizontino que ocupa a 3ª colocação no campeonato. Esta, portanto, a 33ª rodada de um total de 38. E para fechar, amanhã tem o primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Às 17 horas em Londrina, tem Londrina e Ponte Preta. O jogo da volta no sábado que vem no estádio Moisés Lucarelli. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu